Boa noite. Nesta sexta-feira, a nossa entrevista é com Samanda Alves, vereadora de Natal e presidente do PT no RN. Vamos falar sobre o mandato e também política partidária e eleitoral. E mais, está marcada a data para a assinatura da ordem de serviço que autoriza obras de duplicação da BR-304. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, você no Vale do Açu, no Seridó, em todo o RN, a TCM é RN, onde quer que você esteja. A gente agradece demais a audiência. Sextou, viu? E nesta sexta-feira, já na preparação da festa de São Sebastião, eu anuncio que a partir de segunda-feira, logo no começo aqui do cenário político, eu entro de férias, né? Segunda, e Tárcio Araújo assume aqui o comando do cenário político, também lá do Meio-Dia TCM. Então, a política, a partir de segunda-feira e pelos próximos 15 dias, é com ele. Tárcio Araújo, diretamente das longínquas terras de Pepetama. Gostou aí, Ranilson? Pois é, segunda-feira entro de férias e Tárcio Araújo fica aqui, tá bom? Eu vou lá para Caraúbas, lá para a festa de São Sebastião, nosso santo padroeiro, nosso protetor contra a fome, peste e guerra. A gente vai pedir a sua intercessão por inverno, né, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Então, de 10 a 20 de janeiro, você também é meu convidado para acompanhar as missas, as novenas de São Sebastião, também as alvoradas, as salvas da banda de música Maestro Joaquim Amanso, toda a programação religiosa que envolve a festa de São Sebastião e também a festa profana, porque tem muita festa, tem muitas atrações, muitas bandas, inclusive o Francisco Antônio, o secretário de Cultura lá de Caraúbas, esteve no Meio-Dia TCM falando um pouco mais sobre as atrações da festa, mas Padre Ícaro pediu para dizer o seguinte, ele postou um vídeo agora há pouco nas redes sociais da Paróquia de São Sebastião e disse, olha, vai ser bom demais, venha acompanhar a festa de São Sebastião de 10 a 20 de janeiro. Ele até fez uma brincadeira, viu, com o jornalismo, dá uma olhada lá no perfil lá da Paróquia de São Sebastião de Caraúbas. Bem, já aí com este anúncio, a gente, para iniciar aqui a nossa entrevista com a vereadora de Natal, Samanda Alves, presidente do PT no Rio Grande do Norte, a gente vai falar sobre muita coisa, né? Já no início de 2026, aí esse processo eleitoral que se aproxima já com muita coisa boa. Antes, a gente fala sobre os prazos da Justiça Eleitoral. Lembrando que você participa daqui a pouquinho enviando perguntas aqui para a nossa entrevistada, mas o eleitorado tem até o dia 6 de maio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Acompanhe a reportagem. Em 4 de outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República, o vice-presidente, governadores, vice-governadores, além de deputados estaduais e federais. Desde o dia 1º, os tribunais regionais eleitorais em todo o país já estão recebendo as pessoas para atendimentos, como regularização, biometria e também os jovens que vão tirar o título de eleitor pela primeira vez. Em 2 de maio encerra o prazo para qualquer tipo de mudança no título de eleitor. Então, quem quer fazer o primeiro título, quem quer mudar de domicílio, quem quer alterar o local de votação, quem quer fazer coleta biométrica vai ter aí até o dia 2 de maio. Inclusive, a gente convoca as pessoas que venham logo, porque nós já vemos um aumento, né, na procura. Quando começa a divulgar que está encerrando o prazo, a gente começa a ter filas. Só precisa mesmo da identidade. Mas a minha sugestão é que você sempre venha trazendo seu RG com foto, um documento com foto, um comprovante de residência, todo original e cópia, porque com isso você resolve praticamente todos os seus atendimentos. Para o jovem que vai fazer o título a primeira vez e nasceu no ano de 2007, olha, veja, aqueles que nasceram no ano de 2007, é preciso também trazer o certificado de alistamento militar. Os prazos também estão em vigência para os potenciais candidatos aos cargos públicos.
6 meses antes da eleição, é necessário, quem interessar ser candidato, ter filiação partidária, que é uma obrigação legal, você está vinculado a um partido político, e também está domiciliado naquele município pelo qual ele pretende concorrer, né? No nosso caso, como a eleição é estadual, ele teria que estar naquele estado, já tendo seu título de eleitor. Lembrando que em 2026, 155 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. As eleições gerais têm previsão para o dia 4 de outubro. O TSE também tem feito campanhas para ampliar a participação da juventude nas eleições. Entre 2018 e 2022, o engajamento deles cresceu em 52%. É muito bom, porque agora eu vou poder participar da votação, eu vou poder escolher como alguém melhor para poder governar aqui, né? Ajudar a gente sempre é bom. Agora aguardando ansiosa pelo primeiro voto? Aguardo, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então eu tô feliz, tô esperando, espero que os próximos que venham para se eleger sejam bons e que façam a parte que eles prometem. É isso. Tá aí, os prazos da Justiça Eleitoral já começaram, né? Para além destes aí, da regularização do título, do domicílio eleitoral, tem também para quem faz a própria campanha, como o político, como os institutos de pesquisa. Todas as pesquisas já precisam ser registradas junto à Justiça Eleitoral. Esse é só o início, viu, dessa nossa cobertura especial para informar você, né, sobre esse aspecto técnico, jurídico também, mas político, porque a gente já está seguindo, né, como a gente acompanhou ontem no nosso Conversa de Alpendre com os pré-candidatos ao governo do Estado. Não assistiu ontem? Está lá no YouTube, dá para você acompanhar lá nossa primeira entrevista com o prefeito Alisson, depois tem Cadu, Rogério Marinho, muita coisa boa lá no Conversa de Alpendre. E aqui no cenário político também a gente acompanha diariamente essa nossa cobertura, o processo de pré-campanha. E já vamos aqui com Samanda Alves, que preside o PT, o Partido dos Trabalhadores, no Rio Grande do Norte. Samanda, boa noite, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao cenário político TCM. E o PT já está se ajustando aí para essa corrida eleitoral. Como é que hoje o PT, ele junta suas bases para... Eu não vou nem falar sobre as outras, os pormenores que a gente vai tratar ao longo do programa, mas no aspecto geral, o PT já está ok, já está pronto para essas eleições, mesmo em janeiro? Boa noite. Boa noite, Evanúvio. Boa noite, meus amigos, minhas amigas que acompanham o programa aqui. Quero dar um abraço aqui. Sempre bom, feliz estar na minha terra natal, em Mossoró, na terra onde meus pais moram. Mas o PT está assim, né? Nós, no ano passado, fizemos diálogos e debates em todas as regiões do Estado, né? Preparando a nossa militância. E tivemos um processo também de eleição para a presidência, para os dirigentes do partido, onde eu fui eleita junto com a deputada estadual Isolda, né, para assumir a presidência do PT pelos próximos 4 anos. E estamos agora num diálogo permanente, né, com a militância e preparando também as nossas nominatas para a disputa na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, e também num diálogo muito, muito forte, né, também com o PT nacional, reafirmando a candidatura, né, a pré-candidatura de Cadu para o governo do Estado e também da professora Fátima Bezerra para o Senado Federal. Antes de começar aqui o programa, a senhora mencionava sobre a dificuldade que vai ter o partido, a federação em si, para montar a nominata de federal. Alguns partidos têm dificuldades de ter nomes, mas aí a federação tem mais nomes do que vagas, né, para essa disputa. Isso mostra quanto a militância está, né, nossos filiados estão animados e com disposição, principalmente na composição da nominata para deputado federal, porque entendem a importância, né, quando a gente olha para o Congresso Nacional, para o desenho que está colocado hoje, né, muitos colocam como o pior congresso da história do Brasil. Então, aqui no Rio Grande do Norte não tem sido diferente do restante do Brasil. Nossa militância, nossos companheiros que já têm o nome colocado, né, com mandatos ou não, estão se colocando à disposição para compor uma nominata e para a gente mudar a cara do Congresso Nacional, né? Por isso que nós temos hoje mais vagas, mais pessoas, mais filiados colocando o nome do que vagas para a federação. Isso é muito bom, isso é positivo. Como você falou, enquanto outros partidos estão procurando, buscando nomes para se colocarem à disposição
para disputar uma vaga para deputado federal. O PT, né, nós temos nomes de sobra para a gente entregar para o Lula, não é? Uma bancada federal aqui do Rio Grande do Norte que tem um compromisso com o presidente Lula, para ao lado do presidente Lula a gente continuar avançando, né, nas mudanças que tem feito tanto bem, inclusive para o povo do Rio Grande do Norte. Na última vez que a senhora esteve aqui no cenário político foi logo após o processo eleitoral, né, da definição da presidência estadual do PT, e a senhora já confirmava que estaria naquele momento já pré-candidata a deputada federal. Essa pré-candidatura ou a candidatura futuramente é irreversível? A senhora já tem como certa participar do pleito como candidata federal? Não, estou me colocando, né, estou rodando todo o estado, fazendo diálogos já como pré-candidata a deputada federal pelo meu partido. Eu fui candidata pela primeira vez na última eleição geral para deputada federal, nunca tinha sido candidata, né, numa situação ainda de nome novo, desconhecido, e fiquei na primeira suplência, né? Eu sou a primeira suplente de deputada federal, e aí, além dessa situação do Congresso Nacional, que dá a gente uma motivação maior, né, quando a gente vê o governo do presidente Lula tendo tantas dificuldades no Congresso Nacional, a gente quer sim entregar para ele, porque hoje o placar aqui no Rio Grande do Norte são 8 deputados federais, dos 8, são 6 que trabalham contra o Lula e apenas 2 deputados, a Natália e o Mineiro, que estão ali ajudando ao Lula, né? Então, a gente se coloca à disposição como pré-candidata a deputada federal para a gente entregar para o Lula uma bancada do Rio Grande do Norte mais comprometida em ajudá-lo, né? E tem outro componente, Vanúvio. Eu sou nascida e criada aqui em Mossoró, né? E pela primeira vez, depois de décadas, Mossoró ficou sem uma representação na Câmara dos Deputados, né? Então, eu também me coloco como moçoroense, né, que tenho familiares aqui por todo o Médio, Alto Oeste, também olhando, né, para esse prejuízo que Mossoró, que é a região do Alto do Médio Oeste, tem tido, que é de não ter uma representação nossa na Câmara dos Deputados. Bem, vamos agora, antes de a gente voltar aqui com Samanda, trazer informação. O governo do estado realizou nesta sexta-feira parte do pagamento do 13º do salário dos servidores. Acompanhe. No início da tarde desta sexta-feira, a assessoria de comunicação do governo do estado afirmou que já havia sido realizado o pagamento do 13º salário dos servidores ativos e que aguardavam a concretização dos demais. Lembrando que no dia 24 de dezembro do ano passado, o governo anunciou que pagaria os servidores ativos, aposentados e pensionistas em 9 de janeiro de 2026. O pagamento do 13º criou, inclusive, um impasse entre o executivo e categorias do funcionalismo estadual. O desembargador João Rebouças, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, chegou a suspender decisões que determinavam o pagamento do 13º salário até o final de dezembro aos servidores da área da saúde, da segurança pública e aos policiais penais. Ao citar normas sobre concessão de liminar, o magistrado observou que o pagamento da gratificação natalina, nos moldes conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, em confronto com o calendário já aprovado pelo ente público, poderia causar diversos problemas de caráter administrativo e financeiro, pois haveria o privilégio de uns em detrimento de outros, prejudicando sobremaneira todos os servidores, violando o princípio constitucional da isonomia. Tá aí. Pingou. E eu comentava hoje à tarde, justamente quando eu perguntava a um servidor se tinha caído, né, o 13º, comentava justamente isso, que a governadora havia colocado 9 de janeiro, né, para o pagamento do 13º e pingou e caiu, e foi promessa cumprida, né? E assim vem sendo, né? Ainda bem, né? Porque em outros tempos nem se prometia, nem caía dinheiro e ficava a dívida por aí. Bem, por falar na governadora Fátima Bezerra, a gestora anunciou que os ministros dos transportes, Renan Filho, que o ministro, né, estará aqui no Rio Grande do Norte no próximo dia 22 deste mês de janeiro para assinar a ordem de serviço que autoriza o início das obras da duplicação da BR-304. A autorização inicial contempla o trecho entre Açu e Mossoró, com previsão aí de que as máquinas já estejam na pista, fazendo a obra, segundo a governadora. De acordo com o ministro, no mesmo dia 22 também deve ser publicado o aviso edital de licitação para garantir a duplicação do trecho Macaíba-Riachuelo, igualmente na BR-304. Bem, sobre este assunto, a gente já volta aqui à nossa entrevista com Samanda. Samanda,
qual é a sua expectativa, não apenas como política, né? Não como participante, né? Do Partido dos Trabalhadores, mas como quem frequenta, né? Quase que semanalmente a 304, sim, pela duplicação da obra. O que de fato a gente pode ter de certeza sobre a duplicação, sobre o que a senhora escuta em Natal, em Brasília? Vai realmente sair essa obra? Vai começar e vai ser concluída? Vanúvio, eu estive ontem em Brasília com a governadora Fátima Bezerra, com o secretário Cadu Xavier e com o ministro dos Transportes, né? Assisti o ministro, né? A gente, inclusive, gravei um vídeo com a governadora e com o Cadu, quando o ministro falou que vem dia 22, né? As máquinas já estarão na pista. Dia 22 não é para anunciar nada, não. É para poder já começar a obra nesse sonho que a gente está acalenta há muitos anos, né? Muitas décadas, que era a duplicação da BR, que agora vai sair do papel. O ministro também anuncia o segundo trecho e também já anuncia também a conclusão ali daquela passagem urbana por Macaíba, né? Porque aquilo ali é bom a gente lembrar que não tinha nem projeto, né? Fizeram ali pela metade, enfim, mas agora no governo do presidente Lula, e a gente sabe também que com insistência, né, muito forte da governadora Fátima Bezerra, acompanhando ali, cobrando, esse sonho vai se tornar realidade. E é muito importante para o nosso estado, principalmente para a nossa cidade de Mossoró, né? A segurança na via, mais desenvolvimento. A gente sabe que quem mora aqui em Mossoró, eu me considero às vezes quase uma cearense, né? Porque a gente muitas vezes usa aqui a capital de Fortaleza, né? E uma das razões, a principal razão é essa, é ter um acesso melhor, uma pista duplicada, e agora isso vai mudar, não é, com essa obra que vai começar esse mês, né? E a gente vai ver ela concluída, porque inclusive o ministro disse, olha, a empresa vencedora é uma empresa daqui do Rio Grande do Norte, isso é bom, né? A empresa que vai executar é uma empresa que também carrega, sabe da importância dessa obra, e os recursos estão garantidos, né? O ministro falou, olha, eu quero adiantar porque é medindo e a gente já pagando para a obra entrar, né? E inclusive próximo ano é um novo governo, a gente espera que seja o governo do presidente Lula reeleito, mas a gente será feita a força-tarefa para que essa obra já inicie em 2027 bem adiantada, para não ter problema de paralisação, né? E aí nós vamos sim, se Deus quiser, em breve, ver esse sonho realizado, graças, né, ao governo do presidente Lula e da professora Fátima Bezerra, né? Imagine se Mossoró tivesse uma representação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, né, como a gente não estaria em um outro patamar. E falo isso, né, olhando para o Hospital aqui da Mulher, é uma obra do governo da professora Fátima, que a gente também não tinha nem acreditava mais que fosse ser realizado. Aqui, o Tarcísio Maia passando por uma reforma depois de dezenas de anos, né, de décadas, que foi construído, não tinha passado por uma grande reforma, está agora sendo reformado. É bom a gente lembrar que até poucos anos, quando o Fátima assumiu o governo, nós só tínhamos 9 leitos de UTI aqui em Mossoró, na rede pública estadual, para atender de Pau dos Ferros, passando por Apodi, por Mossoró e pela região do Vale do Açu. Hoje passam de 50 da rede própria, contratado passam de 100, e agora a gente também tem leito de UTI em Pau dos Ferros, em Apodi e em Açu, né? Então, é por isso, né, que a gente faz a defesa do legado do governo da professora Fátima Bezerra e nessa parceria com o governo do presidente Lula, que tem dado muito certo, está aí a obra da duplicação da BR que vai iniciar esse mês. Samanda, quando se fala justamente nessas obras, nesses pontos, né, que são sempre mencionados, inclusive pela governadora Fátima, quando vem aqui, e aí a gente vai olhar as críticas que são feitas ao governo. Aqui a senhora considera que essas críticas, elas ganham destaque. Por que ganha esse destaque? As críticas e não os benefícios que o governo tem feito? O que é possível observar desse jogo político todo? Vanúvio, são vários elementos. Um deles é que nem todo espaço de comunicação tem a seriedade que a TCM tem, né? Às vezes trabalha com a desinformação. E aí, muito do processo eleitoral. Esse processo eleitoral deste ano, ele começou mais cedo do que dos outros anos, né? Eu acho que desde o ano passado, tem mais de um ano que faltam 9 meses para a eleição, mas é um processo que já começou há mais de um ano. E aí as pessoas enxergam a força que tem a professora Fátima Bezerra, uma das maiores líderes políticas aqui do Rio Grande do Norte, né? E sabe que ela está deixando o governo, não pode mais ir para a reeleição, e do poder que ela tem, né, ao apresentar o conjunto de ações que o governo dela fez, o poder que ela tem para eleger o seu sucessor. Então também tem aí uma série de ataques, né, com desinformações que é feito contra o governo da professora Fátima Bezerra, mas nós estamos preparados enquanto militância do partido, né, e as pessoas que têm sentido no dia a dia. Amanhã eu vou para Tibau,
né? Eu estava lembrando agora, vinha no caminho, lembrando que até alguns anos, poucos anos atrás, as pessoas estavam desmotivadas a irem veranear em Tibau. E uma questão era a insegurança, né? Rio Grande do Norte, quando o Fátima assumiu o governo, ele figurava na imprensa nacional como um dos estados mais violentos do Brasil. E a realidade hoje é outra. Ninguém acreditava que isso ia mudar. Isso tem mudado, né, graças ao trabalho firme da professora Fátima Bezerra. Então, a gente tem muito o que dizer para o Rio Grande do Norte, né, como ação concreta, não é conversa, fala, é mostrar, né, o que está sendo feito, inclusive aqui em Mossoró, pelo governo da professora Fátima Bezerra, junto com o governo do presidente Lula. No bloco anterior, eu falava sobre a matemática do voto e como é que a senhora, como agora presidente do PT, está vendo justamente essa matemática do voto. Sobre Cadu, que ainda não tem aparecido, né, muito bem nas pesquisas, né, publicadas até agora, inclusive nas da TCM. Sobre a matemática de voto para a governadora Fátima Bezerra disputar o Senado, dentro da nominata a senhora, que esteve figurando ali, o PT poderia até ter eleito o terceiro nome, mas faltou ali voto, né, para a senhora. Como é que está essa matemática para poder atingir esses objetivos que o PT tem aqui no RN? Primeiro dizer que Cadu, a proposta, né, a pré-candidatura de Cadu, ela nasceu faz pouco mais de um ano, né, e o Cadu vem numa crescente, né, ainda mais quando as pessoas identificam que ele é o candidato, é o único candidato de Lula aqui no Rio Grande do Norte, né, Lula que hoje tem a confiança, as pesquisas mostram que 65% do eleitorado do Rio Grande do Norte vota no candidato indicado pelo presidente Lula. Então, Cadu vem nessa crescente e a gente sabe que quando ele se apresentar, vocês entenderem que ele é o candidato de Lula, vai crescer e estará no segundo turno das eleições, assim como também o voto para o Senado. É um voto diferente, que é uma eleição onde as pessoas vão votar duas vezes, né? Para senador. Então, é importante também as pessoas entenderem que é votar no presidente Lula, votar né, e votar ali no parlamento alinhado. Eu vou votar no senador, na senadora de Lula, eu vou votar no deputado, na deputada de Lula, federal e estadual, porque senão vai ficar um confronto ali, né, de ideias e às vezes, assim, o governo tem, como o governo do presidente Lula, tem tido dificuldade em avançar mais ainda nas ações aqui para melhorar a vida do povo brasileiro. Então, é uma matemática que a gente precisa prestar atenção, né, porque existe a legislação, ela traz um coeficiente, né, que para federal, por exemplo, a federação ou o partido, a federação é um conjunto de partidos, para quem não acompanha muito, né, é a regra do jogo, precisa atingir ali 80% do quociente eleitoral, que também é um cálculo que não dá para explicar numa entrevista, né? Mas o importante é as pessoas entenderem que é necessário, né, faz bem para a democracia votar, né, alinhado ali, ter identidade com a esquerda, com o campo progressista e você votar ali em quem vai estar em sintonia para poder tocar o governo, o poder executivo junto com o poder legislativo. A Jane Azevedo pediu para eu reforçar aqui, a Jane Azevedo participando, diz, olha, diga o meu recado, tá certo, é para dizer assim, ó, que Mossoró está sem representante, que Samanda poderá ganhar, vamos falar assim, né? Poderá ganhar e vai ser a deputada de Mossoró e região, tenho certeza. Obrigado, viu, Jane Azevedo? Tem um recado muito importante, é que a Prefeitura de Mossoró inicia amanhã, né, neste sábado, uma série de audiências para ouvir a população e construir o plano diretor aqui do município. Acompanhe. A partir deste fim de semana serão iniciadas as audiências públicas, buscando a participação da população para o novo plano diretor de Mossoró. Os encontros vão acontecer na Estação das Artes em 3 ocasiões: sábado, dia 10, domingo, dia 11 e segunda-feira, dia 12. Os horários serão das 7 até o meio-dia e das 14 até as 17 horas. O plano diretor é importante, já que orienta o crescimento do município de forma organizada, sustentável e inclusiva, determinando regras importantes e facilitando a integração entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade moçoroense. A secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de Mossoró, Sarine Nobre, detalhou como será o funcionamento das audiências no município. Nós iremos tratar temas como meio ambiente, desenvolvimento urbano e políticas setoriais. É importante que todos participem, porque nós iremos tomar decisões e traçar diretrizes em cima do que for discutido
com a população. É importante a participação de todos e nós estamos convidando para que se fazerem presentes nesse final de semana. Nesse final de semana, pessoal, vai ter todas essas audiências públicas e esses encontros eles vão acontecer. Cadê? Deixa eu ver aqui onde foi que o pessoal publicou, rapaz, sobre isso. Deixa eu puxar aqui bem rapidinho, só para você que nos acompanha, porque eu publiquei lá no diariopolitico.com.br. Esses encontros, eles precisam acontecer, né? E eu já mandei recado lá no grupo do meu bairro, viu? Porque no meu bairro estão pedindo praça, estão pedindo linha de ônibus, mas as pessoas não querem interagir, não querem participar, não querem cobrar. Mas como é que o executivo vai, por exemplo, atender demandas se não chega a cobrança, não é verdade? Então, esses encontros vão acontecer. Cadê? Eu vou puxar aqui, daqui a pouquinho eu faço essa lembrança para você, tá bom? Para você participar dessas audiências. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Samanda Alves. Samanda, sobre a declaração do vice-governador Walter Alves, ele já deu a confirmação de que não vai assumir o governo com a renúncia de Fátima Bezerra, né, programada para concorrer ao Senado. Com isto entra uma vacância, possivelmente o presidente do TJ deve assumir para realizar uma eleição indireta aqui no RN, mas como é que a senhora vê hoje essa tensão entre PT e MDB, já que a senhora preside o Partido dos Trabalhadores? Vanúvio, primeiro, o vice-governador, né, não informou ainda o PT essa disposição dele de não assumir o governo, que foi colocado há um ano, inclusive, foi quando surgiu a pré-candidatura de Cadu, foi quando ele informou que não seria candidato ao governo, né? Até então ele coloca, né, e não colocou para a gente ainda, que não vai assumir o governo. Está colocado na imprensa isso, tem até uma entrevista dele dizendo que próxima semana vai se pronunciar que será candidato a deputado estadual e para isso acontecer ele não pode continuar no governo. Né? A gente entende assim, que primeiro que é legítimo, que ele, né, não é natural, porque quando ele foi eleito vice-governador, né, a gente tem a expectativa que ele, na ausência da governadora, que também tem a legitimidade de ser candidata ao Senado, se afastar do governo, que ele assumisse o governo na condição de vice-governador. Né? Mas a partir do momento que, se ele informar que não irá assumir, coisa que ele não fez ainda, né, de forma direta, a governadora, a gente, né, tem uma discussão aí que vai acontecer naturalmente, que é do mandato dos 8 meses, de quem vai assumir o governo do Estado. Então, o PT, eu quero deixar as pessoas, né, que estão nos assistindo muito tranquilas, de que o PT tem a responsabilidade. Né? A governadora Fátima foi eleita governadora, é legítimo que ela pleiteie ir para o Senado Federal, onde ela já foi, né? E é muito interessante a gente colocar aqui o gesto que Fátima fez. Ela foi eleita senadora, né? E mostra que aqui a gente não tem projeto pessoal. Não é o projeto de Fátima, não é o projeto de Samanda, não é o projeto de Cadu. É um projeto que a gente tem de sociedade. Porque ela poderia muito bem ter continuado no Senado, abriu mão do Senado para vir assumir, disputar o governo do Rio Grande do Norte no pior momento do Estado. Um estado que eu acabei de falar que figurava na imprensa nacional como o estado mais violento do Brasil, que tinha 4 folhas atrasadas. A saúde estava arquejando. Acabei de dizer que Mossoró só tinha 9 leitos de UTI. E ela abre mão de um projeto, de uma cadeira no Senado, ela era senadora, para assumir o Rio Grande do Norte nessa situação. Então, isso mostra, né, que a gente não tem projeto individual. Não é o projeto de Fátima que vai deixar o governo para ser senadora, porque ela tem vontade, né, por essa razão, por si só. Mas é dentro de um projeto, né, político de sociedade. Né? A gente entende que a política não é um espaço para eu garantir a minha feira. Né? Não é um projeto pessoal, individual, olhando para o eu. Né? É para a gente mudar a vida das pessoas. Né? Então, eu quero tranquilizar o povo do Rio Grande do Norte, dizer que o PT tem responsabilidade, que a gente não vai deixar o Rio Grande do Norte à deriva em nenhuma aventura. Repito que é legítimo que Fátima volte para o Senado, fez muito bem para o Rio Grande do Norte quando ela foi senadora e deputada federal, mas nós deixaremos atentos a esse processo, né, que o Rio Grande do Norte poderá passar, né, uma vez que o atual vice-governador anuncie que não assumirá o governo com a renúncia da professora Fátima Bezerra. No caso, essa aliança com o MDB
ela poderá se manter, o MDB, na ala governista, ou isso cria algum tipo de chateação e agora não quero mais essa parceria? Não, olha, é uma parceria que ela vem, né? Walter Alves tornou-se vice-governador do Rio Grande do Norte a pedido do presidente Lula, né, que atendeu a um pedido do MDB nacional. Então, aqui pra gente, que eu falei, é legítimo que ele diga, de repente, que não quer ser candidato a deputado estadual, né? Mas aí, lembrando que ele foi eleito vice-governador no time do Lula, né? No campo progressista aqui do Rio Grande do Norte. E o time de Lula no Rio Grande do Norte, ele será liderado pela pré-candidatura de Cadu Xavier e, de fato, para governador e, de fato, para o Senado, né? Então, a gente espera que o vice-governador, né, continue aonde o povo do Rio Grande do Norte o colocou, como vice-governador eleito pelo campo progressista no time do Lula, em qualquer situação. Um abraço aqui para o Valdenberg Soares, o Bronca, lembrando aqui, que as audiências públicas do plano diretor, só reforçando, tá? Vão acontecer amanhã, sábado, dia 10, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 horas da tarde, lá no auditório da Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania, tá? Só para reforçar isso. O Val pergunta aqui também sobre ali, simulações de segundo turno, se o PT poderá apoiar, se for para o segundo turno, Alisson, Rogério, com quem que o PT fica, Stevenson, Álvaro no segundo turno, enfim. Passa por isso essa discussão? Já estão vendo já segundo turno, Samanta? Está apressadinho demais aqui? Ou... Não, tem essa ansiedade, mas para olhar, quando eu olho para o segundo turno deste ano, eu olho também para o segundo turno das eleições passadas, inclusive a de Natal. Né? A gente tem que lembrar que Natal tinha ali um candidato que era o prefeito de Férias, mas que não se posicionou, né, dentro da direita nem da esquerda, né? Ficou ali em cima do muro, não sou um lado nem outro, acabou que nem foi para o segundo turno. Nós temos claro aqui no Rio Grande do Norte que Cadu vai representar o campo progressista, o time do Lula, e a direita terá 2 candidatos, né? Estão colocados aí, que é o prefeito aqui de Mossoró e também o senador Rogério Marinho, que é o pré-candidato de hoje. Né? E aí a gente sabe que as últimas eleições têm mostrado que no segundo turno terá sim um espaço para o candidato do Lula, que aqui é o candidato, né, o nosso pré-candidato Cadu Xavier. Ele estará sim no segundo turno das eleições de outubro aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vamos trazer aqui mensagens, muitas participações aqui, hein? O pessoal escrevendo o seguinte, deixa eu ver aqui, boa noite, obrigado pela participação. O pessoal está cobrando aqui, a Eliana Lopes, obrigado, Eliana, sobre os aposentados, viu? Não pingou ainda dos aposentados do Estado. E o meu amigo Cosme Roque, obrigado, seu Cosme. Essa situação fiscal, financeira do Rio Grande do Norte, Samanta, chega a prejudicar essas articulações políticas? Porque muito se falou, quando a gente menciona aí, por exemplo, o MDB, Walter, que ele estaria tensionado a assumir por conta disso. Como é que a senhora, como líder do partido, vê essa situação hoje? Vanúvios, a gente sempre tratou com muito respeito e com muita transparência a situação fiscal e financeira do Rio Grande do Norte. Né? Eu quero dizer que é uma situação muito diferente da situação que a governadora pegou o Estado há 7 anos. Eu sou filha de professora aposentada. Hoje é o 3º dia útil do mês. Talvez a minha mãe não receba o 10º hoje, mas vai receber até segunda-feira. No 4º dia útil do mês, do primeiro dia, 4º dia útil do ano. Né? E eu lembro que há 7 anos ela tinha 3 folhas atrasadas. Né? Então, eu digo isso, né, para colocar que a situação fiscal e financeira do Rio Grande do Norte não é essa que parte da imprensa tenta colocar, né, usar como desculpa. Né? E aí, se fosse assim, a gente não teria, de repente, o prefeito de Mossoró anunciando que vai renunciar para concorrer ao governo do Estado. Vai trocar Mossoró por um Estado quebrado? Não tem lógica. Né? Não teria um senador querendo deixar o Senado para assumir um Estado quebrado, né? E nem o secretário de tributação se colocando nessa posição para assumir os rumos do Rio Grande do Norte. Então, é falácia, né, dizer que o Rio Grande do Norte está quebrado, que é um Estado ingovernável. Não é verdade. É tanto que tem uma disputa aí para assumirem o governo. Né? É uma situação que é delicada em comparação a outros estados, mas que tem melhorado. Né? Inclusive, nós estamos em um governo, o governo da professora Fátima, que respeita o servidor público. Hoje é o 3º dia útil do mês de janeiro.
né? O 10º está entrando para a parte dos servidores e até o 4º dia útil do mês de janeiro entrará o resto, né? Não é a situação ideal, mas é muito diferente da situação que nós já vivemos há pouco tempo, quando a direita colocou o Rio Grande do Norte no buraco e atrasou 4 folhas do servidor público aqui do Rio Grande do Norte. Tereza Medeiros, obrigado pela participação, tá bom, Tereza? Quem também está aqui conosco é o Kleber Azevedo, Klebinho, ele escreve: olá, como moçoroense, tenho orgulho de ter você como nosso representante, futura federal de Mossoró. Klebinho está aí, interagindo conosco. Quem também está aqui mandando mensagem, cadê? A Chu Souza, é assim? Chu Souza, é um trava-língua, viu? Bom que só numa hora dessa. Mas ele diz o seguinte: quais as políticas e conquistas do seu mandato como vereador e quais as agendas centrais que você pretende defender no Congresso Nacional, caso chegue à Câmara Federal? É a pergunta aqui de Chu Souza. Vanúvio, a gente tem feito um mandato, né, muito em defesa das mulheres. A gente está vivendo uma onda de feminicídio aqui no país, né, em todas as cidades. Nosso mandato tem priorizado apresentar proposições, projetos de leis que protejam, né, e tragam dignidade para as mulheres, né? Inclusive a lei Juliana Soares, aquela moça que sofreu uma tentativa de feminicídio no elevador. A gente apresentou o projeto de lei Juliana Soares lá no município de Natal, e todas as nossas ações têm sido muito voltadas a proteger as mulheres, porque a gente tem dito que quando a cidade, né, o Estado, ele funciona, ele é seguro para as mulheres, ele funciona e ele é seguro para toda a população, né? Para além disso, a pauta da educação é uma pauta muito cara, né? Primeiro que sou filha de professora, acompanhei por 22 anos o mandato da então deputada federal, da senadora e atual governadora Fátima Bezerra, sempre nos orientou nossa luta, a minha militância política, a pauta da educação e do esporte também. Apresentei também um projeto de indicação ao prefeito de Natal para que ele crie a lei municipal de incentivo fiscal ao esporte no âmbito do município, assim como a governadora Fátima Bezerra tem feito aqui no estado, e a gente tem visto aí chegando em todos os cantos do Rio Grande do Norte recursos para poder aquelas pessoas que dependiam de passar o chapéu para fazer inscrição num campeonato, para comprar um terno, agora podendo disputar, né, e construir o esporte potiguar através da lei de incentivos fiscal para o esporte, que foi construída pelo governo da professora Fátima Bezerra. Samanta, falando agora como vereadora, a senhora preside a comissão lá que analisa o processo de cassação contra a vereadora Brisa. A comissão deu um parecer, um parecer contrário à cassação, não é isso? Indicando que a comissão ela seja finalizada, né? Que a comissão seja arquivada. Seja arquivado. E vai para o plenário. Vai para o plenário. O plenário precisa se manifestar, né? É o segundo processo, o primeiro perderam o prazo, né? Mas a gente olha também para o primeiro processo, quando nós tivemos ali depoimento do Poder Público Municipal, de um fiscal que esteve no evento, né, que a vereadora Brisa promoveu, e ficou muito claro que ela não cometeu nenhum ato ilícito, nenhum crime, né, com a destinação da emenda, que é um processo político de perseguição à vereadora Brisa. Reabriram um processo no mesmo dia que não aceitaram abrir o processo contra um vereador que usou emenda para fazer seu próprio aniversário. Então fica muito claro que é um processo de perseguição política e nós não permitiremos que a vereadora Brisa sofra qualquer tipo de sanção, seja cassado, porque é um mandato que, inclusive, ela foi reeleita com triplo de votos, né, mostrando que é um mandato muito importante para o povo de Natal. É uma referência para a gente, enquanto petistas, inclusive mulheres do PT, e nós não vamos permitir, não é, que ela sofra esse tipo de perseguição e que o mandato dela seja cassado. Nós temos mais um minuto, mas eu preciso fazer essa pergunta. Por que no estado do Rio Grande do Norte, um estado que defende tanto o presidente Lula, o PT ainda sofre muito, como, por exemplo, uma busca pela cassação de uma vereadora do PT sobre as críticas que são feitas? Como é que a senhora observa isso, Vanúvio, é a nossa força, e em especial a força das mulheres. O PT tem crescido muito no Rio Grande do Norte. Nós saímos de um deputado estadual para 2, perdemos 3 hoje, com chance de fazer mais um deputado estadual nessas eleições. Nós tínhamos um deputado federal, 2, quase fizemos 3 na última eleição, bati na trave, né? E nós vamos ampliar nessa eleição. Então é a força do PT aqui no Rio Grande do Norte, em especial a força das mulheres do PT. Né? A renovação do PT aqui no Rio Grande do Norte ela tem sido feminina e feminista, né? Tem sido feita através das mulheres. Isso incomoda, né? É uma onda muito forte por todo o Brasil de enfrentamento, de perseguição aos mandatos das mulheres de esquerda. Nos parlamentos e no executivo também, a gente tem visto isso aqui no Rio Grande do Norte contra a professora Fátima Bezerra e contra os nossos mandatos das mulheres do PT.
Vereadora, presidente do PT no RN, Samanda Alves, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui no cenário político. Eu que agradeço, quero mandar um abraço a toda a militância do PT pelo Rio Grande do Norte, que está nos assistindo nesse momento. Um abraço também aqui para a dona Tica Soares, Vandilson Ramalho, sempre atentos aqui ao nosso programa. Estou chegando em Caraúbas, viu? Vou tirar férias, a partir de segunda-feira, Tássio Araújo por aqui. Boa noite a todos e até o retorno. Um abraço.